de mentes ávidas dar uma viajada na fenomenologia. E aí eu já vou pedir duas coisas. Primeiro, desculpa pelas coisas que sairão na aula de hoje. Vão sair algumas coisas, porque algumas pessoas, vão sair algumas coisas que vão impactar algumas pessoas. Então já peço desculpas. E segundo, saia do mundo de hoje. O que nós vamos falar é a programação primitiva. Quem programou? Olha, se você for cristão, Deus. Se você gostar do Bob Marley, já. Se você for islão, Allah. Se você for budista, a grande força do universo. E se você não for nada, a Matrix. Foram eles que programaram assim. O mundo que nós vivemos hoje, nós também vamos chegar no mundo que nós vivemos hoje. O mundo que nós vivemos hoje é programado. Nós que somos mais experientes, nós que vivemos uma época que você não viveu, a gente percebeu o mundo mudando, E a geração que veio aí, veio chutando o pau, chutando a porta, dando voadora. Eu falei, nossa senhora, Nasceu um monte de Bruce Lee aí, nossa senhora, saiu quebrando tudo. Nós até vamos finalizar a aula de hoje falando desta programação social moderna. Mas o que eu vou começar a falar aqui é a programação do instinto básico dos primatas. E aí eu vou até ampliar um pouquinho mais. O instinto básico dos mamíferos. Ai, professor, eu não concordo, não tem corda aqui. Não se preocupe, ninguém vai amarrar ninguém, não é nem com corda nem sem corda. Aqui é a programação básica de todo e qualquer mamífero. Tudo bem? Se você tiver um casal de cachorros na sua casa, você vai perceber essa programação básica. Se você vive com um homem na sua casa, mais antigo, mais velho, você vai perceber esta programação básica. Se você vive com uma mulher mais antiga, mais envelhecida na sua casa, você também vai perceber essa programação básica. Muito da confusão que tem hoje na sociedade moderna é porque eles querem negar a programação básica. Ok? Mas eu conheço a Maria das Couve, que ela é diferente, ela é exceção. Eu conheço o Zé da Figueira, ele também é exceção. Sempre no ensino, em saúde, nós vamos sempre trabalhar com a regra. E a exceção? Senta e espera. Por quê? Porque, filho, enquanto a gente vai agrupar uma junta para analisar o seu caso, eu continuo atendendo a regra. E você fica aí, senta e espera. Por quê? Porque você é exceção. Tem um lado bom e um lado ruim. Tá? Então sempre foca o seu ensino primeiro na regra. Algumas pessoas se especializam em exceção, mas mesmo se especializando em exceção, tem que saber a regra. E qual que é a regra? A regra é macho e fêmea. Aí professor, você está me chamando de fêmea? Não, estou te chamando de macho, não sei nem seu nome. Mas essa é a regra, não precisa copiar nada não, vamos viajar comigo, vamos todo mundo viajar, Para quem for aquariano vai viajar fácil, para quem não for aquariano pega na cauda do cometa e tenta não cair. Porque aquariano viaja, a gente viaja mesmo. De forma bem ridícula, de forma bem simplista, esses conceitos
de fenomenologia, nada mais é do que o estudo dos fenômenos. É isso que a gente está estudando. Fenômenos básicos não programáveis. Fenômenos básicos. Significa que a gente sempre vai seguir esses fenômenos? Não. Esses fenômenos podem ser mudados? Sim. Eles podem ser programados e a gente atuar de uma outra forma? Sim. Por isso que tem antropologia, sociologia, psicologia, né? Que aí mudam esses programas básicos ancestrais. Mas mesmo você mudando, o máximo que você consegue fazer é controlá-los. Você abafa, né, a influência deles numa vida moderna. Principalmente a vida de hoje. Por quê? Porque hoje está muito fácil viver. Hoje está fácil. Quem viveu a década de 70 e década de 80, não vamos ver muito tempo atrás. Era outro mundo, filho. Não tinha mercado em toda esquina. Não tinha quantidade de dinheiro que tem hoje. Não tinha quantidade de comida que tem hoje. Ah, e o capitalismo é o demônio. Ok. Então, planta a sua abóbora à vontade. E aí, quando você tiver um monte de abóbora, você troca com as batatas do vizinho. Que é à vontade. Eu amo o capitalismo. Por quê? Porque eu ligo, ele estragou na porta da minha casa. E para eu ligar, tem uma empresa que eu pago pelo serviço. Se eles não me prestarem os serviços, eu reclamo e eles melhoram os serviços. Eu adoro esse estilo de vida. Mas o ser humano não foi programado para isso. Nós não fomos programados para luz elétrica. Não foi para isso que a gente foi programado. Assistam filmes antigos, né, que retratam outras experiências. Tem os filmes da época lá de Roma antiga, por exemplo, Gladiador. Tem o filme da época da Europa medieval, por exemplo, Coração Valente, Robin Hood. De todos os Robin Hoods, assiste o do Russell Crowe. Que aí, para quem gosta também de história moderna, no direito a gente usa muito isso, porque ali surgiu a história das constituições, né? Em Nome da Rosa, é um outro filme, esse aqui pesado, um filme que quase ninguém gosta. Mas são filmes que retratam outro momento histórico. Tem filmes que retratam a história de Freud, de como ele surgiu, como surgiram os pensamentos e toda a base da psicanálise. Então mostra aquela sociedade naquela época. Mesmo assim, aquela sociedade ela já tinha algumas influências, mas não era igual hoje. Então ainda naquela sociedade a gente via muito do que eu vou falar agora. Coisas que às vezes eu fico ouvindo as pessoas falando, não, isso é um absurdo, né? Isso. Por isso que principalmente para quem é mais novinho, vai ter que fazer um esforço para abrir a mente. Abra a mente. Se você já começar ouvindo o que eu vou falar de eu não concordo com você, você não vai ouvir nada do que eu vou dizer. E se você falar, eu não gosto de você, você está dando um tiro no próprio pé, porque eu vou só passar pela sua vida. Eu não vou casar com você, né? E gostando de mim ou não, pouco importa. O que interessa é o conhecimento que vai permear este ambiente nos momentos em que a gente vai viver junto. Ah, eu não gosto de você. Ok. Tem todo o direito e não é difícil não gostar de mim. Pelo contrário, é fácil não gostar de mim. Então vocês que são mais novinhos, né, que cresceram com uma outra forma de visão de mundo, abram a mente. Antes de falar eu não concordo, deixem eu terminar de falar a programação.
tudo bem? Qual que é a programação básica dos machos? Vamos imaginar, vamos fazer uma viagem, ok? Vamos sair da cidade de São Paulo agora e vamos viajar para a Floresta Amazônica. Eu nunca fui para aquele lugar, né? Tenho curiosidade que dizem que tem árvores que chegam a prédios de 10 andares. Tem uma árvore de 10 andares, deve ser impressionante ver um troço. E aí vamos imaginar que somos índiozinhos na floresta, ok? Eu sou o índio homem e quem nasceu no corpo feminino, né? Um índiozinho, uma índiazinha, tudo bem? Ok? Sem discussões de questão de gênero neste momento. Qual que é a função do índiozinho lá na tribo? Ele tem duas funções básicas. O procriar ele não faz sozinho, né? Vamos pegar na primeira que vocês falaram, caçar. Ok? O caçar, vamos ampliar o termo para prover, que é um termo que nós já usamos na sociedade moderna. Macho provedor. Por isso que eu falei, quem vive com um homem mais velho na sua casa, está acostumado com isso. Nós fomos criados assim. Qual que é o seu trabalho? Filho, vá, trabalha e sustenta a sua família. Esse é o programa de uma geração mais antiga. Mas e o direito da mulher trabalhar? Ninguém está questionando isso. Nós vamos chegar neste momento. Nós estamos trabalhando num conceito básico. E você quer matar um homem desta geração que foi programado deste jeito, tire dele a capacidade de prover. Vou dar exemplos muito simples, né? Eu combinei com a minha esposa. Então, pai, nós temos duas opções. Ou você continua trabalhando e a gente contrata alguém para tomar conta da casa, né? Precisa cozinhar, precisa limpar, precisa lavar roupa, precisa fazer comida, precisa cuidar da casa. Ou você sai do trabalho e cuida da casa. Óbvio, eu sou enfermeiro, então para mim não tem problema nenhum de lavar banheiro, de varrer chão, de lavar louça, não tem problema nenhum com isso. Pelo contrário, faço bastante e nada isso interfere na forma como eu me vejo como homem. E aí nós optamos, assim, beleza, você vai sair do trabalho. Hoje ela estuda, inclusive estuda até aqui, faz direito. Consegui convencê-la para trazê-la para o mundo do direito. Como eu já diria lá no filme Advogado do Diabo, né? 1000 acorrentados no fundo do oceano é um bom começo. Então lá em casa hoje, né, a gente tem uma empresa de home care e ela que gerencia todas as partes contábeis e administrativas. Então assim, eu preciso que alguém faça isso, né? Converse com o contador, converse com o fornecedor, pague funcionário, cobra do cliente, né? E aí a minha parte é tocar o serviço de saúde, né? Então o dinheiro vem, a fonte financeira vem da empresa de home care, vem das aulas que eu faço e vem de alguns serviços de terapia, né, residencial que eu faço com alguns clientes que eu tenho. Então são as fontes principais de renda, né? Se vocês quiserem doar, eu também já teria mais uma fonte de renda. Eu faço Pix, não tem problemas nenhum, eu agradeço. Mas se não quiser, o quê? Aonde eu quero chegar? Eu estou muito satisfeito com a minha condição masculina de prover a minha família. Lá em casa nós somos em 6. A minha mãe, a minha sogra, a minha esposa e as minhas 2 filhas. Uma é a filha dela e outra é a minha filha com outra pessoa. Mas, graças a Deus, o amor fez com que tudo virasse uma coisa só no panelão lá de casa. Então, ao sair
Tem dias que eu chego em casa exausto, mas eu chego feliz, porque a minha programação de macho provedor satisfaz o meu ego de macho provedor. Às vezes eu cuido de pessoas, de pacientes, que a pressão material desse indivíduo está lá nas tampas. E aí, para quem quiser depois se aprofundar nesse conhecimento, esse é um conhecimento nível hard. Não vou falar dele aqui. Eu só vou dar, neste primeiro momento, só uma breve introdução. Marxismo histórico. Esquece esse negócio de comunismo, tá? Direita, esquerda, aqui eu não estou falando de nada disso. Okay? Histórico, dialético, aplicado à saúde. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Aqui nós estamos falando da base da saúde coletiva, que não tem nada a ver com saúde pública. Às vezes eu cuido de pessoas que a pressão desse indivíduo está lá nas tampas. O nível glicêmico, que as pessoas traduzem como diabetes, está lá nas tampas. Os batimentos cardíacos estão todos alterados. O padrão de sono desse indivíduo está uma porcaria. Filho, e o seu relacionamento conjugal? Malandro, eu nem olho para minha esposa. Não que eu não sinta desejos, não é isso, mas neste momento eu não tenho desejo nenhum por ela. E aí você vai conversando com o indivíduo. Se você olhar apenas o corpo biológico, por isso que eu quero tirar vocês das profundezas da genética e trazer vocês para a vida. Se eu olhar apenas para um corpo biológico, como um enfermeiro biológico, como um médico biológico, o que eu vou dar para a pressão arterial desse indivíduo? Como é que eu vou classificar esse indivíduo? Como hipertenso. O que eu vou dar para a hipertensão desse indivíduo? Remédio, medicamentos. Aí eu olho lá para o padrão glicêmico desse indivíduo. O que eu vou dar para esse indivíduo? Medicamentos, para baixar o nível de glicose desse indivíduo. Eu olho para a qualidade do sono deste indivíduo. O que eu vou dar para esse cidadão? Nós estamos falando de um homem, ok? Uma pessoa do sexo masculino, tudo bem? O que eu vou dar para essa pessoa? Drogas, para ele dormir. E o que eu vou dar, né, para a virilidade desse cidadão? A soninha, né? Amendoim, vitamina de caroço, ou alguma coisa azul, outra droga. Só nessa brincadeira ele já saiu com 4 drogas. Graças a Deus ainda não cheguei nesse estágio. E aí você conversando, né? O enfermeiro tem muito este diálogo com os pacientes. O médico ele é mais frio, é o trabalho deles, é o jeito deles. E o enfermeiro é mais acolhedor. Traduzindo de uma forma bem ridícula, o enfermeiro é a mãe e o médico é o pai. De forma bem ridícula, mais complexo do que isso, mas traduzindo de uma forma bem ridícula seria isso. E aí muitas vezes, vocês psicólogos, esse paciente às vezes nem chega em vocês. Porque ele é resolvido biologicamente lá no modelo médico-centrista, né, de assistência de saúde. E às vezes você como enfermeiro numa consulta, né, numa unidade básica de saúde, porta de entrada do SUS, se você foi despertado no ensino para aquele modelo, para você entender o que é a saúde coletiva, você faz mais perguntas para o indivíduo, você sai daquele formulário que você tem que preencher e você invade a vida da pessoa. Porque quando a gente quer resolver o problema da pessoa, dá trabalho. Dá muito mais trabalho do que fazer aquilo que você foi pago para fazer. Dá mais trabalho.
E aí você percebe que esse indivíduo está desempregado. Por isso que eu dei o meu exemplo. Se de repente eu ando de moto, eu adoro andar de moto, mas hoje eu ando bem menos porque o medo está vencendo o prazer. O medo, ainda mais que o meu vizinho da frente, que também é motoqueiro, caiu semana passada, a gente respeita o sinal. Eu já nem venho mais trabalhar de moto, principalmente nos dias que eu estou cansado. Já pensou se acontece alguma coisa comigo? Eu fico internado no hospital. Você acha que eu vou estar preocupado com a fratura? Desculpa o português bem claro, eu estou cagando e andando. Na minha cabeça só vai passar uma coisa. Minha família. Quem vai prover? Vocês acham que eu não vou vir dar aula de muleta e bota ortopédica? O médico mandou. O médico disse. Amigo, começo do mês vem conta aí, filho. Ano que vem, pela nova conta aí do IPTU que o governo federal acabou de fazer, para quem paga a conta de luz já sabe como é que quase que dobrou. Percebe? Qual é? Putz, mas você está com hipertensão, ok? Sua glicemia está elevada. Você não consegue dormir. Sua esposa reclama que você não comparece mais. Enquanto eu não resolver este problema aqui, esquece. Para mim, qualquer outro problema é irrelevante. Toma um remédio. Aí, às vezes, você vê o paciente falando assim: enfia esse remédio. Aonde? Onde você quiser. Não vou tomar nada. Tem um filme bem interessante que é Cinderella Man. Mostra a história real de um homem na época do crash da bolsa lá nos Estados Unidos. É um filme de boxe. Para quem não gostar de boxe, vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas a história é bem interessante. Mostra exatamente isso que eu estou falando. Para quem for, se eu tiver de carregar o navio, por quê? E se eu tiver que roubar? Mas roubar é errado. Olha meus filhos ali, ó. Tá louco, irmão? Você pirou? A programação básica é essa. Por isso que vocês falaram. Qual que é a primeira função? Não é a primeira, segunda, que é só apenas um aspecto didático. Ele vai se matar para trazer comida para casa. Ele vai se matar para trazer comida. Porque é a programação do mar. Os felinos se comportam de uma forma diferente. Quando você entende isso e você vê a sociedade dos felinos, pouco importa qual seja o felino. Do leão ao gatinho da sua casa, os felinos são diferentes. Ok? Não é porque eles eram os deuses dos felinos. Eles realmente são diferentes. Essa é a primeira condição que você tem para um macho provedor. Tudo bem? Ok? Nesse primeiro momento? Ok? Tudo bem? Quando todo mundo conseguiu ver o macho provedor da sua família, tudo bem? Todo mundo consegue ver. E aí o macho provedor, ele vai se tornar muitas vezes, eu também já ouvi muita gente falando, eu odeio. Você
copiar não, gente. Não precisa copiar não. Vocês assistem de novo, vocês vão ter textos muito mais complexos. Macho alfa. Você é mulher. Você nunca vai entender o que é um macho alfa. Por quê? Porque você é mulher. Não, mas esquece, filho. Esquece. Esquece. Você nasceu no corpo de mulher. E aí você já tem os textos lá para estudar sobre a questão dos hormônios. Hoje eu também vou falar um pouquinho sobre os hormônios, pensando na sua revisão. O macho alfa, ele sempre vai se posicionar no grupo em que ele se encontra. Ele pode ser o macho alfa de outros machos, ou ele é um macho alfa apenas do grupinho em que ele está, onde não tem outros machos. Traduzindo, às vezes o macho alfa é o seu pai, que é macho alfa numa casa em que não tem um outro macho. Então ele é obrigado a assumir a condição de macho alfa. Às vezes o seu pai é um macho alfa mesmo, onde ele vai, ele manda em todo mundo. Todo mundo. Você vê os amigos fazendo o que ele quer que seja feito. No trabalho, ele é o cara. E na casa dele, ele continua sendo o que ele é. Então, às vezes você tem um macho alfa mesmo. E às vezes você só tem um macho alfa local, daquela microcomunidade que é ele com a família dele. E tem algumas pessoas que não conseguem nem ser macho alfa nem dentro de casa. Mas não vamos entrar nessa exceção. Quando você chega nesse contexto, nessa situação, né? E aí nós vamos pegar dois aspectos. No âmbito familiar, que aí é a base mesmo lá do patriarcado, né? E nós realmente muita coisa tem que mudar, mas é a base do patriarcado, em que o pai manda e todo mundo obedece. E você tem numa condição social. E aí quando você fala numa condição social, aqui nós estamos falando numa sociedade masculina. Ou seja, num contexto em que não tem essa interação que nós temos hoje entre os homens e as mulheres. Uma sociedade exclusivamente masculina. Óbvio, está ficando cada vez menor, graças a Deus. Mas existem alguns locais em que é ainda predominantemente masculino, como por exemplo, serviço militar, igreja católica, e os esportes coletivos masculinos de uma forma geral, pouco importa, basquete, vôlei, futebol, handball, onde você tem um time masculino, ali você vai encontrar uma condição neste nível. A primeira situação que esse indivíduo vai fazer é de se doar para aquele quem ele quer prover. E se doa mesmo. Para quem é casado com um homem mais antigo, ou o seu pai, você vai ver que ele abre mão. Abre mão. Usa roupa surrada para você fazer faculdade. Usa o sapato furado para você ter um sapato. Porque o prazer dele não vem do outro, não vem da comunidade. O prazer dele vem desse instinto de eu vou prover a minha família. Eu tudo sou. Vamos chegar aqui nessa condição do macho alfa, e às vezes você nem precisa ser o alfa. Muitas vezes, né, você não é o alfa da sua comunidade masculina. Mas por que os homens seguem o macho alfa? Por conta dessa programação.
Para quem já trabalhou só com mulher, e para quem já trabalhou só com homem, pouco importa se você é mulher ou homem, você sabe que é muito mais fácil trabalhar com quem? Muito mais fácil trabalhar com quem? Com homem. Por que é muito mais fácil trabalhar com homem? Porque os homens são programados na questão macho-alfa. Se você é o macho alfa, você é o líder. Se você não é o macho alfa, você é o liderado. E não se questiona essa liderança. Em que momento você vai questionar essa liderança? Quando você quiser ser o líder. Aí você vai por embaixo. Lá nas programações antigas, literalmente era uma violência mesmo. Eu vou matar você e ocupar o teu lugar. Hoje, existem outras estratégias para você roubar o lugar do seu líder. Pouco importa se esse líder é homem e pouco importa se esse líder é mulher. Por isso que é mais fácil trabalhar com o homem. Ele não tem problema de receber ordem e ser guiado. E mesmo se o seu, vamos pensar numa guerra, existem bons filmes de guerra. Mesmo se o seu, vamos pegar um filme que nem é de guerra, mas ele é bonitinho e mostra lá. Vamos pegar o exemplo, sei lá, Avatar. O general é um idiota. Mas alguém questionar as outras? Vai todo mundo morrer. Você não pensa? Você não vai voltar. Percebe? Isso na cabeça da mulher é inconcebível. Porque vocês não têm este problema. Esse programa na cabecinha de vocês não existe. E da onde vem esse programa? Para linkar já com a aula passada. Vem do XY? Não. Vem lá da... Qual é o hormônio masculino mesmo? Neurônios. Neurônios. Os neurônios são a principal célula do sistema nervoso. Como é que é o neurônio masculino? Vocês vão olhar na rua, do outro lado da rua, aqui na Avenida Brasileira, tem alguns neurônios masculinos. Vocês vão ver alguns neurônios masculinos. Vocês vão olhar para uma palmeira, você vai falar assim, esse é o neurônio do meu pai. Esse é o neurônio do meu crush. Alguns anos atrás, uma década e meia, quase 2 décadas atrás, se descobriu que os homens têm mais neurônios do que as mulheres. E durante um bom tempo, vocês ouviram uma piada e digo, eu tenho mais que você, ele tem mais que você. É isso, é mesmo, nós temos. Por quê? Porque a testosterona faz isso. Mas os neurônios masculinos, eles fazem menos conexões do que os neurônios femininos. Qual que é o nome do hormônio feminino? Estrogênio. Como é que é o neurônio feminino?
seja da família das palmeiras, vocês vão ver um neurônio feminino se conecta com tudo que está próximo. E se quiser se conectar do outro lado da rua, ela atravessa. Ela não atravessa a construção do limitando essa. Aí você vê a árvore quadradinha ali, porque o busão vai limitando ela. Já vou falar do feminino. Então essa condição de por que é mais fácil trabalhar com um homem, por gentileza. Próxima vez vocês pararem no comecinho da faixa de ônibus, é o começo. Vai cá, Davi. Vocês vão ver os policiais militares de moto. Como é que eles param as motos? Uma virada para lá e a outra virada para cá. Eu estou olhando para trás? Não. Quem está olhando para trás? Quem defende as minhas costas? Por que general não gosta de mulher no exército? Porque ele não vai virar para trás. Porque se ele virar para trás e eu olhar para ele está virando para trás, o que eu vou fazer nele? Vou dar um soco. Você está maluco, rapaz? Pum! E você volta. Se você virar de novo, eu te arrebento. E você fica aqui. E se ele virar de novo, eu bato nele e ele vai preso. Vamos imaginar a guerra da Rússia e da Ucrânia, ok? Sem entrar nas discussões sobre a guerra. Imagina que agora você é um soldado e você está mirando para lá e eu estou mirando para cá. Por que eu sei que eu não vou morrer? Porque ele está protegendo as minhas coisas. Por que ele sabe que ele não vai morrer? Porque eu estou protegendo as coisas dele. Entendeu? Porque as coisas se resolvem na porrada. Vira, eu te arrebento, seu safado. Por quê? Porque se você estiver dormindo, você vai me matar, seu idiota. E se você pensar na possibilidade de me matar, eu te mato antes. Aí a gente te substitui. É um programa básico. Assistam o filme 300 ou o próprio Gladiador, quando ele entra na arena e fala assim: ordem unida. Todo mundo se fecha. Daí o idiota que saiu morreu. Todo mundo aqui. Se for para morrer, a gente morre junto. Mas se for para vencer, a gente vence junto. Está achando que você é quem? Aquiles? Ele vai resolver tudo sozinho? Pirou? Junto. E não tem discussão. Não tem. Aí você vê lá, né, a matilha dos lobos. É engraçado, porque você vê um andando atrás do outro. Você vê motoqueiro na estrada. Puta, adoro. As motos também. E aí você vê assim, parece uma grande minhoca. Não deixa ninguém entrar no meio. Esse é um programa básico. Por isso que é mais fácil. Não é mais fácil o relacionamento interpessoal. É mais fácil do faça isso. E a pessoa vai e faz. Você tem até tal hora para entregar tal função. O cara não entrega. Porque ele não vai discutir. Óbvio que no ambiente de trabalho não tem essa programação de morte, mas em alguns ambientes tem. Assiste o filme igual. Você é um moleque. Merece essa frase, porque você é um moleque. Por que você é um moleque? Porque você sendo um moleque, você vai matar todo mundo, seu imbecil. Sai daqui. Eu não quero você. Pode ser corajoso pra caramba, só que a sua coragem é burra, e a coragem burra não me interessa. Você é moleque, vaso. É difícil para uma mulher entender isso, porque você não tem testosterona. O seu não é só pênis e vagina,
que a testosterona vai moldar no útero da mãe. Não é só isso. O antigo lá vai mostrar só isso. Mas não é só isso. Tem toda uma programação corporal para preparar este corpo para ser um macho. Vamos continuar aqui no nosso sistema nervoso. Todo mundo aqui já teve aula de sistema nervoso? Sim. Todo mundo? Até o segundo semestre? Sim. Então, ótimo. Então, vocês não sabem o que é o sistema nervoso autônomo. Isso, exatamente o que você acabou de falar. Nós temos o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Eu sou homem, mas homem mesmo, assim, sabe? Eu sou homem, não é mais uma música lá. Ah, se correr dos pés, se ficar dos pés, porque eu sou homem, porque eu sou menino, sou homem. E eu sou mesmo, desse ponto eu sou. Por quê? Filho, para furar a ponta do dedo, para verificar a glicemia, mano, para mim aquilo é uma espada. Eu já me sinto no presente de espada. Espada atravessando. Caramba, que horror! Aí eles falam, mas Vitor, você é enfermeiro, você tem medo de tomar injeção? Eu falei, claro que eu tenho. Ah, mas você aplica injeção? Eu falei, mas quando eu aplico eu não sinto nada. Absolutamente nada. Esse troço não está entrando em mim, aí eu ainda até brinco. Ah, você tem medo? Olha lá. Já foi, filho. Já foi. Nossa, eu nem senti bem, você nem trabalho. Tchau. Vai aplicar em mim. Você tá maluco. Olha, eu rezo e eu tenho certeza que eu vou ser agraciado com o dom da morte instantânea. Sabe? Boa noite. Fui. E como diriam os mais antigos, acordou morto. Né? Porque a sensibilidade para a dor masculina, ela é uma porcaria quando você está sob o efeito parasimpático. Porque eu estou no repouso, filho. Se eu estou no repouso, malandro, tudo dói. Tudo dói. E dói muito. Eu adoro arte marcial. Adoro. Já estourei meu joelho no jiu-jitsu, mas eu fico saudável. Hoje eu não estou lutando mais, não porque eu não gosto, mas é porque eu não tenho tempo. Mas se Deus quiser, logo eu vou ter tempo. E eu sou esses doidos, tipo Bruce Lee mesmo, sabe? Ficar batendo em árvore. Aí você vai no parque, minha esposa fala assim, eu nem vou com você porque eu passo vergonha, porque o problema é teu. Porque se a gente for no parque, eu vou bater na árvore. Por quê? Não porque eu passo e ela xinga você, aí eu tenho que tirar satisfações com ela. Aí, para quem quer entender isso aí, vai ver o filmezinho do Ip Man, que era o mestre do Bruce Lee. Esse negócio de estar batendo, colocar rua, bater saco de pancada, não, eu quero sentir a mão. Não. No saco de pancada, eu gosto de ver o formatinho da minha mão. Eu gosto de subir no ringue. Hoje está nascendo de novo os pelos da minha sobrancelha. Antigamente eu tinha uma taturana, que era uma coisa só. Parecia lá o que escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, esqueci o nome dele. Isso, uma taturana. Ele era igualzinho, uma taturana. Eu achava aquilo horrível. Eu falei, mano, eu vou com cara de moça. E aí por que ficou careca? Porque eu sou folgado mesmo. Eu sei que eu sou folgado. Eu gosto de ser folgado porque eu cresci na favela. Então a gente aprende a ser folgado. E aí quando eu ia lutar, principalmente com os caras mais fortes, eu gostava de raspar o suor da sobrancelha e fazer assim. Agora, mano, nós temos 3 minutos e é só nós. Vamos ver quem é o cara. E ali, mano, você toma. E aí às vezes eu volto em casa, e quando eu chego em casa, saiu a adrenalina e voltou a acetilcolina.
né, simpático, adrenalina. Parasimpático, acetilcolina. Aí quando eu chego em casa, hoje não mais, porque né, faz tempo que eu não luto, só quando às vezes eu dou umas caneladas na água. E graças a Deus hoje minha filha anda com a minha esposa. Minha filha estava seguindo para esse caminho, de não querer bater nas árvores, senão fica, vai com as mãos, vai, sabe, pentear cabelo, coisas de mulher. Ela, não, papai, eu gosto de bater. Eu falei, Lê, tá certo, a Malu, por favor? Por quê? Porque eu vou ali pegar uma árvore que me encheu o saco. No momento em que eu estou lutando, o que você sente? Nada. Para mulheres que já tiveram o desprazer de ter o seu companheiro no momento do pico da adrenalina, às vezes acontece, por gentileza, às vezes acontece do cara descer do carro e falar assim, e aí o que a mulher faz? Vem para fora, por gentileza, vai. Não, vem, não. Filho, você só está ativando o asno que existe dentro do seu companheiro. Porque a vontade que você tem é de destruir isso aqui e já aproveitar o embalo e ir num soco voador. Obrigado. E às vezes, se não for, né? Você pode até unhar o seu companheiro, de quebrar a unha e de deixar a marca, e ele não para. E às vezes você vê, você fala, nossa senhora, mano, e é soco pra cá, é sangue. Eu nunca briguei na rua porque eu detesto essas coisas. Eu gosto de arte marcial. E quando eu vejo essas coisas na rua, eu falo assim, meu, seria legal ver você na academia. Na rua não. Neste momento, este homem está sentindo alguma dor? Zero. E aí eu só vou. E como é que você consegue fazer com que este homem pare de tentar brigar com quem quer que eles queira brigar? Por gentileza? Por gentileza? Não adianta você chamá-lo. Como é que você comanda um homem? Principalmente quando ele está no pico da sua testosterona. Porque aqui você não liberou sua adrenalina. Não adianta você puxá-lo por trás. Não adianta. O que você precisa fazer nessa situação? E aí vocês vão entender por que o homem é mais focado. É literalmente, você tem que puxar a atenção dele. Ele vai esquecer. Porque quando você puxa a atenção do olhar, o homem não tem essa conexão múltipla. Não adianta você pedir 10 coisas para o homem ao mesmo tempo. Você até pode pedir as 10, mas desde que você liste esta primeiro, esta segunda, esta terceira, esta quarta, esta quinta, Por quê? Porque eu não sou mulher. O trabalho, ele é focado. Porque quando eu estou aqui no meu sistema nervoso autônomo, numa situação em que o meu corpo biológico primitivo interpreta... Que horas são, por gentileza? Para não avançar demais? Tá, já estou terminando essa parte. Em que o meu corpo biológico primitivo interpreta um risco, o que vai ser ativado neste momento é a questão primitiva. Esquece. Nossa, mas você
é um juiz. Nossa, mas você é um professor. Nossa, mas você é um monge tibetano. Esquece. Se foi ativado o modo primitivo, esquece. Em que momento você vai trazer esse cara de novo? É aqui, ó. Ei, olha pra mim. Esquece. Vamos lá. Não, vamos lá. E se não olhar para você, esquece. Vai ter momentos que vocês vão pegar pacientes que vão estar no e vocês vão lembrar disso quando ele for homem. Muitos pacientes na UTI, eu fazia exatamente isso. Espera comigo. Comigo. Bora, comigo. Não, bora, esquece, respira. Porque quando eu entendo e eu aceito esta programação, eu uso esta programação nos momentos que é possível usar esta programação. Tudo bem? Só para finalizar, por que as mulheres antigas falavam? Você pode transar com ela, você pode ter relações sexuais com ela, mas não ama. Não ama. Pode ir, desculpa o português bem claro, pode ir para o puteiro, mas não ama. Não ama. Por quê? Porque o homem provém apenas ele. Eu posso ter você como amante. Se for só um sexo gostoso, se dane. Mas se eu amar você, filho, homem é focado. Se eu amo você, já era. Acabou. Não olha para o lado. Homem é cavalo com cabresto. Não olha para o lado. Por isso que as mães e as avós mais antigas sabiam disso. Então, assim, ok, eu aceito você fazer essas coisas, desde que você não goste dela. É esquisito, mas ela entendia a lógica da biologia, porque ela sabia que se houvesse sentimento com a outra, acabou. Porque você não morre por quem você não ama, você não provém, isso eu estou falando do macho, tá? Você não provém quem você não ama. Você até pode morrer pelo macho alfa, que aí é voz de comando, que aí vocês vão entender por que. Assiste só o último, o Rock 6. E aí o cara vai. Eu tô cansado, vai, seu frango! E aí o cara vai. Porque aí é o macho alfa gritando, puxando os ancestrais. Mas essa questão de prover só será provido quem ele tiver sentimento. E o homem não se ama mesmo, porque se não fosse as mulheres, a gente estaria nas cavernas até hoje. Provavelmente nem teria descido das árvores. Tá bom aqui, tem banana, tem inseto, tem frutinho. Por que as coisas, os homens se matam? Olha que bonito isso, né? Se mata pelo amor. A outra, a sua família. E no caso dos soldados, amor. Numa programação antiga. Em relação à programação fenomenológica dos machos, dúvidas, angústias, frustrações. 10 horas a gente volta para falar, né, da parte bonita do planeta.